A ignorância advém do que a gente foge. Quando a gente enfrenta a realidade, a gente dá o correto significado para as coisas, a gente aceita, que é uma palavra-chave fundamental, aceite a sua realidade. Boa parte do sofrimento humano, ele advém da resistência. É você resistir aos eventos que acontecem na sua vida. E o que a gente controla, Wagner? A gente controla pouquíssimas coisas. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso 6º episódio do programa Óbvio, mas nem tanto. Um canal de compartilhamento de conteúdo, onde nós abordaremos de forma profissional, mais descontraído, assuntos sobre gestão, inovação, liderança e vendas. Eu sou Wagner Ferrarese e o nosso convidado de hoje já foi atleta profissional de natação. Foi CTO de uma das principais empresas de telecomunicações do país. Foi um dos sócios fundadores e diretor do Nubank, que é uma das empresas mais valiosas da América Latina. É autor, tem 2 livros publicados. O primeiro deles em 2013, chamado Dono. E o segundo, recentemente lançado, chamado People First, que já é um dos livros mais vendidos na escala na categoria de negócios dentro da Amazon. É fundador e foi CEO da Clivo, é mentor do G4 Educação, além de fundador da Excepcionais Business School. Também é host daquilo que ele chama de um canal de compartilhamento, que é o podcast Excepcionais. Seja muito bem-vindo, Toledo. Tô impressionado, cara. O cara decorou aquele, leu uma vez, já decorou tudo. Só um ajuste. Eu não sou fundador do Nubank. Você não é sócio fundador? Não, fui sócio do Nubank. Ah, tá. Você entrei entrou já quando o Nubank já tava... Na verdade, os fundadores são 3, né? São 3 fundadores. Não foram os fundadores originais, tiveram outra formação e daí depois teve uma segunda formação. Mas os fundadores da companhia é a Cris Junqueira, o Edward, que é um americano, e o Davi Vélez, que é colombiano. Que são os 3 que seguem até hoje São os 3 que sustentaram depois dessa mudança. Porque é aquele negócio, né? Enquanto a empresa não nasceu, ela não é de verdade. A formação original estava só na ideia ainda. Perfeito. E aí não foi para frente. E é engraçado que no IPO do Nubank circulou um deck dos fundadores anteriores. E um dessas pessoas, se eu não me engano, esse cara era CTO do BTG, tinha sido CTO do BTG. E a posição dele como fundador no IPO do Nubank, cara, era uma posição bilionária. Então você imagina, eu espero que esse cara esteja bem hoje. Depois de ter feito muito tratamento psicológico. Espero que ele tenha conseguido lidar com tudo isso. Cara, deve ser duro, né? E fazer uma ponte, então, já em relação ao Nubank. Você acompanhou o Nubank do início da jornada, né? Até o pré-IPO, né? Você já falou sobre isso. Eu entro no Nubank quando a gente ainda não era unicórnio, as pessoas ainda não entendiam que era um banco. As pessoas achavam que era um cartão de crédito somente. A gente tinha ali mais ou menos umas 150 pessoas na época que eu entro. A gente tinha somente 2 produtos, que era o cartão de crédito e um programa de fidelidade que... Eu acho que o Nubank no começo ele errou muito assim, em alguns produtos, né? A gente tentou fazer alguns produtos que nem saíram. Natural, acontece esse tipo de coisa. Mas o que fez o Nubank chegar onde ele chegou foram basicamente 2 produtos. A gente teve um produto de alcance, que gerou muito impacto no mercado, porque ele poderia crescer sem custo, que foi a NuConta. Então, era uma conta corrente que tinha o básico do básico do básico. Era uma conta extremamente simples, mas ela tinha uma funcionalidade que mudou tudo. Mudou a mentalidade das pessoas de falar, eu quero. Que foi, a gente dava 100% do CDI com liquidez diária. Então, todos os dias você via o seu dinheiro rendendo. E o segundo produto, que na verdade foi o primeiro produto do banco, foi um cartão de crédito. E o cartão de crédito a gente categorizava como um produto de revenue, que é de receita. Então, a gente tinha um produto de reach, que é de alcance, então gerar alcance, que se tornou a principal estratégia da companhia pré-IPO. Então, a gente queria atingir o máximo de pessoas possível. E um produto que trazia receita para a companhia, que era o cartão de crédito. E olha que coisa maluca, né? Não sei se de forma intencional ou não, mas a ansiedade ou a geração ansiosa, que é tão comentado já através do próprio livro, né? Inclusive na conta corrente isso acontecia, porque daí você vê todo dia o negócio rendendo, é diferente de você esperar o rendimento diário do 100% do CDI, que talvez tenha sido alguma das coisas que mais deixou o pessoal engajado ali e atraiu, né? E o cartão de crédito, eu me lembro que tinha que ter indicação, você entrava numa fila em um período, né? Tinha toda uma... Poucas pessoas entendem o que de fato estava por detrás disso, porque... O Nubank, ele nasce com um investimento de $2 milhões. O Davi Vélez, ele trabalhava numa empresa chamada Sequoia Capital. É um dos maiores fundos de investimento de venture capital que tem no mundo. Eles investiram em empresas gigantescas.
de altíssimo impacto. É o maior investimento da história da Sequoia Capital, é o Nubank. E só para você ter uma referência do impacto que a Sequoia Capital tem no mundo, as empresas que eles investiram e estão listadas na bolsa hoje representam 27% de todos os ativos da Nasdaq. Só para você entender o tamanho do impacto que esse fundo de Venture Capital tem. Aí o Nubank nasce através do Davi, só que ele estava trabalhando na Sequoia Capital. Ele vem para o Brasil, ele tinha a intenção de mapear o mercado e ele queria passar aqui um trimestre. Ele queria passar uns 3 meses aqui, conhecendo o país, enxergando oportunidades. E uma das primeiras coisas que ele fez foi abrir uma conta num banco. E aí ele é parado na porta, na rotatória, o segurança, ele não entendia o que o segurança falava, ele já bota a mão na arma, aquele negócio assim, a indignação do... Aquilo que pra gente é super tradicional e não existia no país dele. Então foi um choque pra ele. E aí ele, muito esperto, falou, cara, deixa eu ver quais são as empresas mais valiosas do Brasil. E figurava na top 10, 3 bancos. E aí ele falou assim, cara, deixa eu ver as empresas mais reclamadas do Brasil. Top 10, 3 bancos. Ele falou, cara, tem uma loucura aqui. Como é que pode as empresas mais valiosas, que mais são geradoras de caixa, os lucros, cara, são surreais. Na hora que você vê um lucro de um Itaú de 7, 8, às vezes, próximo de um 9... Ainda hoje, né? Bilhões de reais no trimestre. Você fala assim, cara, é super impacto. E com uma qualidade de atendimento terrível, né, cara? Assim, os bancos nunca colocaram o cliente no centro. E quando o Nubank decide entrar no mercado, ele fala, o cliente está no centro, a gente precisa empoderar as pessoas, a gente precisa resolver esses problemas característicos do mercado. Aí a gente lança Nubank, $2 milhões, faz o cartão de crédito. Eu não estava nessa época. Aí, na sequência, levanta $10 milhões para fazer isso daqui tomar proporção. Só que tem um problema quando você lança uma fintech. Para você crescer, você precisa pagar. Então, todas as vezes que eu te emito um cartão de crédito, o limite que eu te dei, eu preciso ter no caixa para eu conseguir fazer o giro. Então, parte desse dinheiro a gente utilizou para ser o dinheiro que girava e parte foi para o time. E aí a gente começa a montar o time e a gente fala, a gente precisa de um mecanismo de freio, porque se começar a entrar muita gente aqui, perfeito, a gente vai quebrar. Você não conseguiria bancar tanta gente. Eu não vou conseguir bancar tanta gente, se der muito certo, né? E a gente era otimista, falou, cara, vai dar certo, vamos criar um mecanismo de freio. Então, o convite, ele foi um mecanismo de freio, ele não foi uma estratégia de marketing. Na verdade, não era para valorizar a entrada, era justamente porque eu não tinha caixa para, se os 200 milhões de brasileiros quisessem vir da noite pro dia, vocês quebravam. Exatamente. E aí, só que isso depois vira uma estratégia genial, né? E foi isso que eu acho que culminou no grande sucesso do Nubank, porque o Nubank, ele criou um movimento. Ele criou um movimento de nós contra eles, que era o banco tentando fazer justiça e tentando trazer o cliente para o centro e tentando ser justo em relação a taxas e FIIs que os bancos cobravam, enquanto os outros nunca foram honestos com você, te vendiam o PIC. Não foi difícil você engajar a comunidade nisso, né? Falar, você está satisfeito? Não, então vem aqui que eu te ajudo. Exatamente. Aí a galera, a gente atingiu o nosso limite de convites emitidos, a gente ia acumulando a fila. Então, quando a gente chegava para o investidor, a gente falava assim, olha, a gente gastou todo o nosso dinheiro. Agora a gente precisa de mais dinheiro. Só que não tinha uma discussão de como é que vocês vão fazer para gastar esse dinheiro? Porque a fila de espera estava gigantesca. Então, a gente chegava para o investidor e falava assim, olha só, já tem 100 mil clientes na fila. Eu tenho um mercado te aguardando, é só você... Nossa taxa de conversão é X%, nosso ticket médio é tanto, nosso percentual de FII é tanto. Se a gente embarcar 30% desses 100 mil clientes, a gente vai estar faturando tanto. Então era um negócio meio óbvio e saía briga com os investidores, porque não dá para todo mundo entrar. Então você tinha que escolher a dedo quem que ia colocar dinheiro na empresa. Agora você vê. E aí, por exemplo, só para você ter uma referência, no primeiro ano que eu trabalho no Nubank, a gente se torna um unicórnio, depois aí a gente faz um outro round super rápido na sequência, onde a gente virou quase 4 unicórnios e um pouquinho tempo depois a gente virou 7 unicórnios. Tem muitas pessoas que dizem, não, o primeiro unicórnio do Brasil foi tal. Cara, o Nubank foi o primeiro unicórnio do Brasil de startup, assim, é que a gente nunca divulgou que a gente tinha sido unicórnio naquela época. Então, a história da companhia é uma história muito impressionante. Eu nunca parei para fazer essa conta, mas quando eu fui investido da Rocket Internet, que foi uma das donas do Groupon, o Groupon tinha sido a empresa que cresceu mais rápido na história do mundo. Também deve ter sido a empresa que quebrou mais rápido na história. Mas você pega o Nubank, cara, possivelmente foi a empresa que cresceu mais rápido na história do mundo. Quantos anos tem o Nubank hoje? O Nubank hoje tem 10 anos. 10 anos, já chegou em 10. Com 7 anos a gente fez a IPO.
algo próximo de 45 bilhões de dólares. O Nubank ultrapassou a marca de 60. Precisa ver, o mercado flutua pra caramba, mas o Nubank passou 60 bilhões de dólares de valuation. E isso o torna uma empresa maior que o PayPal. O PayPal é uma empresa global. O Nubank tem presença somente em 4 países: Brasil, Argentina, Colômbia e México. Então percebe o impacto que o banco já trouxe somente em 4 operações. Em uma década. E a primeira operação que a gente teve foi do México. Foi a primeira vez que a gente modificou o core do banco para poder transacionar numa outra nação. E a gente conseguiu fazer isso, cara, em semanas. Os engenheiros do Nubank são, assim, cara, um negócio de cinema. Em semanas eles conseguiram transacionar um cartão de crédito. Algo extremamente regulado e complexo. Agora você vê, né? A gente falou óbvio, mas nem tanto. O cara veio, olhou, das 10 empresas listadas, quais são os 3 mais valiosos? Banco. Quais são mais reclamadas? Banco. Ele enxerga. E nós estamos aqui há 500 anos Mas depois que ele fala, né? Porque era muito difícil você quebrar essa barreira, né? Mas imagina você, um colombiano, chegando no Brasil, falando com o investidor, o cara falou, quem? Você vai entrar em banco? Cara, você acha que ninguém queria entrar em banco? Todo mundo quer entrar em banco. Brasil, né? É que, de fato, na hora que você tem um mercado consolidado com poucas empresas, o que você faz? Você faz uma articulação política para evitar que novos players entrem no mercado. Então você começa a colocar a barreira super alta. Igual essas empresas de bet. Eles já estão falando de colocar barreiras assim, ó, você precisa ter 30 milhões de reais. Eu não sei exatamente qual que é o valor, mas tem uma barreira alta. Assim. Quero subir a barreira de entrada. Banco era a mesma coisa, era difícil pra caramba. Só que o Nubank, ele não entra como banco. Ele entra como uma instituição de pagamento. E uma pessoa dentro do banco decidiu ser chato o suficiente para ler todo o regulamento do Banco Central e ele descobriu uma brecha, porque o Nubank não podia ter conta corrente. Ele não podia ter. Só que ele descobre uma brecha, lendo a documentação inteira, a gente lança a conta e os bancos ao redor começam a falar assim, ué, como é que uma instituição de pagamento pode ter uma conta? Só que foi a brecha. E então a gente estava embasado juridicamente em relação a isso. Então você percebe que às vezes você vai pegando uma premissa com base... A maioria das pessoas chegava naquela a hora que vinha a legislação já... É isso, não pode. Ah, não pode, não pode. E acreditava. Não, ele falou assim, não pode? Eu duvido. Pegou a documentação, leu e falou, pode sim. Não tem essa brecha aqui? A gente não pode fazer desse jeito? Pode. E aí a hora que tentaram, ele já tinha... Só que o Nubank ficou grande, levantou dinheiro e ele conseguiu chegar no patamar que eles tinham estabelecido como barreira de entrada de novos players. Aí o mercado abre, né? Aí chega uma hora o mercado começa a abrir, começa a entrar todos os bancos digitais, o que foi ótimo, né? Porque você começa a ter competição. E competição... Até o Nubank você não conhecia nenhum outro que não fosse dos tradicionais. Tinha o Inter que estava surgindo, o C6, mas hoje tá uma porrada. O original foi, acho que o primeiro banco... O banco Estoco, né? Digital a nascer no mercado, foi uma loucura, eles tentaram fazer super rápido, etc. Mas esse jogo não é um jogo de quem é mais rápido. Porque o Nubank, ele se preocupou, cara, com a usabilidade, ele se preocupou com o posicionamento, ele se preocupou com a marca. A gente fez tudo direitinho desde o começo. De forma muito clara que é o público, né? Vocês não queriam tirar o cara que estava com o dinheiro investido no grande banco, num Safra. Você queria pegar o cara que estava incomodado com aquela situação toda, com aquela fricção. Exatamente, cara. E aí, cara, o resto é história, né? Olha o impacto que o... Você chegou Você veio pro Nubank como CTO? Não. O CTO era o Ed. O Ed é um dos fundadores, é um americano. Eu fui trabalhar com o Ed, porque tanto o Ed quanto o Davi nunca tinham tido um funcionário na vida. Então o Ed, ele não tinha ele, óbvio, ele se tornou um cara ultra competente e tal. Depois ele saiu da posição de CTO do banco, entraram outros CTOs. O Ed é um excelente programador e ele ama programar. Então, ele programa até hoje. Na época que eu tava lá com ele programava e programava muito. Ele era um dos caras que mais programava. Só que isso compete um pouco com o papel do líder, né? Porque o líder, ele precisa trabalhar através das pessoas. E numa empresa que naquela época, cara, os engenheiros o time de engenharia era o maior time naquela época. Ainda não era o time de atendimento. Depois se tornou, e hoje é de longe o maior time do Nubank. Mas naquela época, a gente precisava construir o banco. Então você precisava investir mais em programadores do que em atendimento, porque a gente tinha pouco cliente naquela época. E a gente precisava desenvolver algo muito legal para atrair, para que ficasse de fato interessante para o público. Exatamente. Então eu entro como diretor de engenharia, eu fui o primeiro executivo do banco de tecnologia a ser contratado, o que é um desafio por si só. Eu sou programador, cara, desde muito cedo. Programadores são pessoas complexas. Eu faço um paralelo assim, cara, eu tive uma empresa de saúde, que foi a Cliff. Cara, trabalhar com médico
cara, é um privilégio, porque você tá perto de deuses, né? O médico Eu cara, trabalho nesse mercado também, eu sei bem que... o médico, cara, a gente brinca assim, mas o médico, ele tem uma vaidade, ele tem, cara, desde cedo. A brincadeira que nós temos aí na farmácia é que enquanto estuda, ele pensa que é Deus. Quando ele se forma, ele tem certeza. É isso, você entendeu a questão. O programador, ele é um pouco assim. Ele é um pouco assim. Existe uma arrogância em volta do programador, de cara, assim, a pessoa, quem sabe mais, quem não sabe. Então, a gente teve um medo. Como é que vai ser a gente contratar um diretor para começar a ser líder desse time todo aqui, começar a fazer mudanças, né? Porque quando eu entro no Nubank, era o Ed conectado com 100 programadores. Porque ele acreditava que a gente poderia ter uma empresa flat sem hierarquia. E obviamente que não dá certo esse negócio, né? E aí a gente teve que tomar decisões difíceis. Você não consegue ter tempo de ouvir 100 pessoas. Nem que eles tenham razão, nem que os 100 tenham razão, você não tem como. Não tem como. Mesmo que a estrutura que a gente tinha era uma estrutura um pouco diferente da tradicional, onde a gente se organizava por squad. Então a gente não tinha um time de engenharia. Toda a burocracia do banco tradicional, da companhia, da grande companhia tradicional não existia. Você já vem com metodologia ágil desde o início, desde a cultura inicial da empresa. Desde o primeiro dia, assim. O Nubank foi o primeiro banco na história que nasceu, se desenvolveu e mantém sua estrutura de agilidade até hoje. Olha que legal. E isso fez toda a diferença, Wagner. Toledo, estamos falando do Toledo que já... Estou vindo de uma outra companhia, para um Nubank, para uma promessa, um potencial. Fala um pouquinho do início da jornada do Toledo profissional. Cara, eu fui atleta profissional de natação. Eu tive uma vida extremamente disciplinada e regrada, então a minha vida era em torno do esporte. Estudar, para mim, era um mal necessário. Não que eu não gostasse de estudar, mas eu nunca gostei de estudar o que os outros me mandavam estudar. Estamos juntos. Eu me lembrava muito de estar na sala de aula lendo o livro e o professor ensinando outra coisa. Mas eu queria estudar as coisas que eu tinha curiosidade, não que estavam me mandando estudar, né? Então a minha vida era, cara, eu tinha uma passagem obrigatória de estudar no colégio e etc e tal, só que acordava 4h15, 4h30 da manhã para treinar das 5 às 6h30. Desde cedo. Porque você tem esse hábito ainda de treinar cedo, não sei se 4 horas da manhã, mas você posta um pouquinho mais cedo, umas 5 horas da manhã. Eu acordo umas 6 horas, eu treino bem cedo, eu gosto de resolver logo no começo do dia. Então eu fazia 2 treinos por dia, então eu treinava das 5 às 6h30. Depois eu tinha um outro treino à tarde, eu chegava às 4, saía às 7h30 da noite. E no intervalo, eu depois do primeiro treino, eu ia para o colégio. Essa foi minha vida durante muitos anos. E então, a minha primeira formação foi uma formação como atleta, que me ensinou a ter disciplina, ter pragmatismo. Cara, eu aprendi coisas que são fundamentais para a vida e que se você não aprende, você tem muita dificuldade no seu ambiente corporativo. Lidar com frustração, por exemplo, com vitória e derrota. Exatamente. Cara, aprender a perder é uma das coisas mais importantes. A primeira vez que eu perdi, cara, eu fiquei bravo, eu fiquei com raiva. A primeira vez que eu errei uma virada, cara, eu ganhei o campeonato na Argentina. Na minha prova, era a prova que eu mais gostava. Primeiro lugar, medalha de ouro. Cara, eu saí de lá com 3 medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. E na hora que eu chego na prova, a única prova que eu queria ganhar a medalha de ouro, que era a minha prova. Você sempre tem a sua prova onde você é especialista, que você se sente preparado. Melhor. Que era o 200 medley. E eu arrebentei, cara. Ganhei assim com uma piscina quase de distância. Animal. Fui desclassificado. Por quê? Porque, segundo eles, eu fiz a virada com as mãos... Puta, e ainda segundo eles, daí ferrou mais assim. Ainda, né? Porque se tivesse razão, você queimou, mas... E os hermanos, cara, nunca gostaram dos brasileiros, né? Então a gente ficou com dúvida, meu técnico reclamou. Mas, não tinha o VAR ainda, né? Esse tipo de coisa é uma lição importante pra vida. Porque a vida não acontece do seu jeito, ela acontece do jeito que precisa acontecer. Jack Welch tem uma frase que ele diz isso, né? Ele fala assim, aceite a vida como ela é, não como você gostaria que ela fosse. Senão a gente sofre, cara. Fui desclassificado? Você pode chorar, chora, reclama, faz o que você precisar, deita no chão, esperneia. Mas chega uma hora que você tem que virar a página e você tem que fazer uma conta. Onde eu melhoro? Porque você precisa ter progresso. No corrente, né? Cara, senão você fica, cara, aquela pessoa chata que fica reclamando o tempo inteiro. Não pode, cara. Vira a página. Chorou? Beleza, agora vira a página. O que você fez de errado? Então vamos treinar essa virada 300 vezes por dia até você chegar na competição e você nunca mais errar essa virada. E isso serve pra vida. E para um ambiente corporativo nem se fala, né? Então essa foi minha primeira fase de vida. E aí eu me mudo para Salvador. E lá eu começo a trabalhar super cedo.
Com 18 anos de idade eu já estava trabalhando, sempre no mundo de programação e tecnologia, então minha vida inteira foi em torno desse mundo. E aí eu tenho passagens, cara, acho que a primeira grande case da minha carreira foi uma empresa chamada Vex, fundada por um cara chamado Roberto Golini. Você veio a M&A, inclusive, né? A gente foi vendido, a gente comprou empresa, a gente expandiu, cara, para todos os países da América Latina, a gente foi para o Canadá, comprou uma empresa lá, a gente foi para a Europa, a gente tinha parceria no mundo inteiro, você conseguia acessar nossos hotspots de internet sem fio no mundo inteiro. Aí eu saí da Vex, aí eu fui para... Cara, minha jornada foi longa, fio. Eu rodei muito lugar. Não, assim, é curioso, e uma coisa que chama atenção, outro dia mesmo assisti uma palestra de um rapaz chamado Renato, que também veio da área de tecnologia. Ele alcançou um cargo de, né, na história que ele conta na aula dele, ele alcançou um cargo de direção global de um time e de tecnologia, e aí ele se frustra, com 32 anos ele se frustra, e daí ele vem para estudar pessoas. E o que eu acho curioso de tudo isso, porque que eu perguntei lá do início da jornada, porque você é programador, você é da área tech, você tem todo esse desenvolvimento, e hoje você é um especialista em pessoas. Sim. É muito louco você pensar, porque são dois caminhos. A tecnologia, ela vem para preparar, para servir pessoas, mas você hoje fala de gestão de pessoas. Total. Como que você consegue conectar isso? Qual foi o momento da virada que você começou a falar mais sobre gestão de pessoas e não necessariamente só sobre tecnologia? Não que elas se desconectem, né? Mas... Cara, faz muito sentido porque no mundo de tecnologia, os programadores, os engenheiros, eles são formados... Os programadores a lidarem com máquinas. A gente não é formado para conversar com pessoas, para conversar com o cliente. E usualmente o programador, o sonho da vida dele, cara, é ficar na frente do computador, num ar-condicionado, numa boa cadeira, ninguém mexe o saco, num bom computador e com fone de ouvido. Cara, onde eu tô no meu mundo. Eu não tô no mundo para interagir com as pessoas, porque usualmente essas pessoas não gostam disso. Só que eu fui atleta antes. E o fato de eu ter sido atleta me obrigou a aprender sobre nutrição, me obrigou eu a aprender sobre treinamento físico, preparação física. E, cara, é uma complexidade absurda uma preparação de um atleta, né? Naquela época, cara, hoje é super comum, mas naquela época, cara, eu saía da água, eles davam um piquezinho aqui na minha orelha, saía uma gota de sangue, a gente fazia um exame para medir o lactato. O lactato é uma substância que a gente solta no organismo e essa substância... ela não te ajuda a performar se você vai fazer uma prova seguinte. Por isso que o atleta, depois de uma competição, ele... sabe, não sei se já viu o Tour de France. Os caras terminam a prova, eles vão direto para a bicicleta. Por quê? Porque eles precisam liberar o lactato do corpo. E tudo isso a gente já mensurava naquela época. Então, eu começo a minha carreira aprendendo sobre mim. Porque eu precisava performar como atleta. Quando eu vou para o mundo corporativo, eu também queria performar. Então, eu queria saber como é que eu performo melhor cognitivamente. E naquela época eu tinha um blog que eu falava muito sobre essas coisas. Eu fui um dos primeiros caras a escrever sobre smart drugs. Eu testei todas as drogas cognitivas que você pode imaginar, muito antes de se falar. Hoje já se fala de biohack há muito tempo. Eu já falava super cedo disso. Então eu tinha uma fascinação. Isso por iniciativa sua. Por iniciativa minha. Porque eu queria ser o melhor atleta e depois eu queria ser o melhor profissional e eu queria saber extrair o melhor do meu corpo e da minha mente. Então essa se tornou minha obsessão. E junto a isso, eu sempre tive uma vida espiritual muito intensa, então eu sempre meditei muito, respirei muito, eu estudei muito filosofias da Índia, que é a minha linhagem espiritual primária, vem do hinduísmo, e aí depois, cara, quando eu começo a ser líder, aí eu tive a obsessão de começar a querer aprender sobre comportamento humano. Porque eu queria entender o que estava por detrás das pessoas, das palavras que elas me diziam. Eu queria entender o que fazia as pessoas se boicotarem. Eu queria entender o que fazia as pessoas não progredirem nas suas vidas. E aí eu comecei, cara, a estudar enlouquecidamente comportamento humano. Cara, eu entrei fundo no mundo do autoconhecimento, eu comecei a fazer curso, eu comecei a ler livro, eu comecei a participar de imersões de autoconhecimento. E desde então eu faço isso corriqueiramente, sem parar. Você mantém até hoje essa mesma rotina? Até hoje. Só esse ano eu já fiz uns 3 cursos nesse universo, sabe? Por quê? Porque eu quero entender de gente. Entender de gente, cara, foi onde me fez chegar até aqui, sabe? Porque eu não sabia nada disso no começo, cara. Você lembra lá da palestra? Eu conto uma história impactante. Aquele momento, cara, foi um ponto decisivo na minha vida, porque me fez entender o quão importante era o papel do líder. A gente tem capacidade de mudar a história de famílias. Quando você muda a história da vida de uma pessoa, você está mudando a história de uma família. Mas, ao mesmo tempo, você pode destruir uma vida.
E quando eu descobri isso, e depois que eu comecei a receber feedback das pessoas que me seguem nas redes sociais, nos conteúdos que eu produzo, eu comecei a entender como a gente tem um nível rasteiro de líderes no Brasil. É impressionante como as pessoas são boicotadas nos seus trabalhos e nas suas vidas por líderes que são fracos mentalmente, inseguros e não conseguem ver uma pessoa que trabalha para eles dizer a verdade. E não reconhecer que o problema tá desse lado, não lá. Né? Total, cara. Só que são essas pessoas que vão Eu ficar tenho a caneta trás. mais forte e aí vai se perdendo. O Buzzarello, quando gravou conosco, acho que foi o 3º episódio, ele falou assim, Wagner, é brutal a crise de líderes que nós temos. É. Uma que você não encontra e os que você encontra tá num nível muito, muito baixo mesmo. É muito baixo, cara. Você acha que a sua base espiritual tem relação direta com esse case em si do menino que você acabou ajudando lá, que você conta na palestra? Não? Você acha que se a pessoa não tivesse um lado espiritual tão forte, talvez tivesse mais dificuldade para enxergar esse lado? Sim, porque quando você lê o que eu li, você tem que se desenvolver emocionalmente. Você entende isso? Exatamente. Você começa a entender, cara, o que são as relações humanas, você começa a entender, óbvio, tem um viés, é uma linha espiritual, então ele vai te dizer o que é o mundo, por que você tá fazendo aqui, qual que é o seu propósito de vida, como é que você progride, como tudo. Então, na minha linhagem espiritual, a gente fala muito sobre o amor. Então, o meu mestre espiritual, Paramahansa Yogananda, cara, ele falava muito sobre isso, ele era um doce de pessoa, sabe? E isso não significa que ele não era firme. Né? Porque no momento que tinha que ser. Até Jesus foi firme, até Jesus puniu discípulos. E a gente esquece disso. Então, envolto de amor. Só que às vezes você precisa de um pouco de firmeza e rigidez, porque a pessoa precisa despertar. Senão ela continua nos mesmos padrões cognitivos que ela sempre teve e ela não acorda. Então, às vezes, você precisa dar um chacoalhão. Ela não consegue enxergar que ela está fazendo para que as coisas não aconteçam. Total. É só uma consequência, não é, na verdade, um acaso. Né? E é bloqueio. No fim das contas, é tudo bloqueio. Quando você começa a estudar a psicologia humana, a psique, você começa a entender que a gente entra nos buracos que às vezes é difícil sair. Por isso que é importante ter um interventor externo que te faça as provocações certas para você refletir e chegar à conclusão. Porque se eu falo para você assim, Wagner, seu problema é o seguinte, cara, você tá arrastando uma programação que seu pai e sua mãe fizeram quando você tinha 7 anos de idade até hoje. Você não é mais menino, você precisa ressignificar isso. Só que se eu falo isso, você não vai entender. Porque eu tô te passando uma informação limpa. Eu preciso que você reflita sobre isso. Você pode me dar um gatilho para que eu busque. Eu tenho que fazer a pergunta certa. Para você ir chegando às conclusões que te faça entender o que é o seu padrão de pensamento hoje, como adulto. Como que ele foi construído. Como que ele foi construído. E não é que tem que ser um caminho sinuoso, lindo, cheio de flores. Não, é você entender e reagir em relação a isso. Exatamente. É isso aí. Eu tenho muita clareza em relação a isso também, de desenvolvimento. Eu tenho 3 irmãos, fui criado com pai e com mãe, meu pai hoje é falecido, mas assim, e nunca foi uma relação com meu pai, eu brinco, meu pai era meu irmão mais velho, de mandar pra puta que pariu e tudo mais assim, mas era uma forma de cobrança justamente por isso, pelo bem. Uhum. Porra, você tá fazendo cagada. A última vez que eu falei no telefone com meu pai, o que eu falei pra ele tava internado, ele tinha diabetes, tinha hipertensão, e tinha tudo, e aí meus irmãos me ligavam e falavam assim, viu, tô preocupado, os exames do pai estão dando errado. Eu falei, vou ficar preocupado se der certo, porque ele faz tudo pra dar errado. Aí ele tava internado, ele me ligou, tava em Brasília, num voo. Aí ele me ligou, tal, que não sei o que, ele tinha tido uma infecção e tinha melhorado, tinha tomado medicamento e tinha tratado. Ele acabou tendo uma parada cardíaca. E a hora que eu atendi o telefone, eu falei, com esse palavreado, eu falei, você vai se foder ainda, cara. Eu falei, você tá procurando. Que eu tô bem, eu falei, tá. Eu falei, você tá no hospital, porque todo mundo gosta de passar uns dias no hospital e acabou acontecendo. Então, assim, agora, entre você, eu digo assim, que o sofrimento, ele é opcional. A dor é inevitável. Você vai sentir, sente fato, mas a forma que você vai lidar com isso. Então, por isso que eu perguntei, porque a maioria dos líderes iam ter a mesma situação e falar, viu, o problema é dele. A dor é onipresente na nossa vida, as pessoas esquecem isso. E a gente tem uma tendência, a gente é programado a fugir da dor. Só que a dor nem sempre é ruim. Existem várias dores na nossa vida que nos tornam muito mais fortes. Só que você precisa dar o correto significado para a dor. Só que a gente evita a dor em todos os âmbitos. Quando você vai na academia e treina forte, dói. Perfeito. Quando você é limitado no que você pode se alimentar, dói. Ouvir a verdade às vezes dói. Pô, dói pra caramba escutar a verdade. Então a gente fica fugindo desse tipo de coisa. E isso gera ignorância. A ignorância advém do que a gente foge. Quando a gente enfrenta a realidade, a gente dá o correto significado para as coisas, a gente aceita, que é uma palavra-chave fundamental, aceite a sua realidade. Boa parte do sofrimento humano, ele advém da resistência.
É você resistir aos eventos que acontecem na sua vida. E o que a gente controla, Wagner? A gente controla pouquíssimas coisas. A gente controla como a gente reage aos eventos. Tem uma teoria 90/10, alguma coisa que diz sobre isso, né? A vida não é feita, é 10% daquilo que você... Da forma que você... 90% da forma que você reage e 10% do que você controla. Vou sair daqui, vai começar a chover, não consigo controlar. É isso, cara, aceita. E essa sabedoria, ou esse, vamos dizer assim, esse estágio mais evoluído espiritual, você acha que tem? Acho não, né? Eu diria, eu acho que eu posso até afirmar a correlação das grandes empresas do mundo ter indianos na alta direção, como por exemplo o Aperte F5 da Microsoft, do Satya Nadella. Ele fala muito disso, que ele chegou lá e encontrou uma equipe extremamente cética, extremamente voltada a resultados, entre aspas, e o termo que ele utiliza no livro até, ele fala que ele encontrou várias gangues dentro da empresa. E a primeira coisa que ele fez foi desconstruir isso, né? Era entender um objetivo principal. Você acha que tem relação com essa questão espiritual e os grandes líderes? Eu acho que não. Porque depois que eu comecei a conhecer vários indianos, eu comecei a perceber que não são... Eu achava que todos eram espiritualizados. Não são todos naquela paz? O primeiro indiano que eu conheci, que eu falei, cara, que demais ser indiano. Pô, eu também, eu faço yoga, eu medito. Meu mestre é fulano de tal. E ele me olhou assim e falou assim, cara, não sei nada do que você tá falando. Sabe? Então, existe um universo dentro da Índia que ele tá morrendo aos poucos, infelizmente. O berço espiritual do mundo, ele carrega conhecimentos milenares. Quase tudo que a gente hoje está descobrindo, eu acho que até hoje a gente não representa nem 5% do conhecimento que esse universo trouxe pra gente, sabe? Quando você conhece um mestre indiano, cara, ele entende de alimentação, ele entende de respiração, ele entende... Cara, a prática do yoga, ela trabalha muito com crias. Crias significa limpezas. E você tem limpezas físicas. Você tem limpeza do orifício nasal, você tem limpeza estomacal, você tem limpeza que vem desde a sua boca até o seu intestino, onde em poucas horas você limpa ele 100% com uma prática de exercícios e você vai ingerindo um soro que é caseiro que a gente faz. Você tem no mundo ocidental a sangria. Quem fazia a sangria eram os barbeiros. Poucas pessoas sabem disso. Aquele negócio que fica girando no barbeiro, azul e vermelho, aquilo ali representa um barbeiro que faz sangria. Aquilo ali é o sangue descendo. O que virou barbershop agora. Que virou barbershop. E você vai lá no Rio Ganges, os indianos fazem sangrias nas pernas. Eles cortam a perna e eles ficam sangrando. Então, assim, óbvio, tem mau cheiro na hora que você chega no Ganges, tem gente que é depositada lá e cinza, tem um monte de porcaria que acontece isso. Mas o conhecimento inerente ao comportamento humano, ele é muito grande. E a gente não absorveu ainda. Pessoas que se aprofundam muito no yoga, sim, detém muito desse conhecimento, porque a meditação, cara, ela é um mecanismo de te ajudar a desligar os seus sentidos físicos, todos que nós temos, o tato, a visão, o olfato, desconectar etc. todos os plugs que você desconectar para você se reconhecer como você verdadeiramente é. Nós somos espíritos infinitos. Nós não somos esse corpo que estamos aqui. Esse corpo que nós estamos são alugados. Você, na verdade, é um espírito que tem uma história. Só que, neste plano que nós estamos, existe um véu que nos impede de olhar para o nosso passado. Porque seria muito duro você descobrir as mazelas que você fez para outras pessoas no seu passado. Você carregar com tudo isso, você conseguir lidar com tudo isso. Você conseguir lidar com tudo isso. Imagina, se o mal que a gente faz nesse mundo já traz uma série de transtornos psicológicos, imagina se você descobrisse de uma vez tudo que você já viveu no passado, em tantas vidas que você teve. Então, o mundo da meditação, ele te ajuda a se recompor. Você começa a ter um controle emocional onde você reage aos eventos emocionais com passividade. A pessoa que não é treinada emocionalmente, ela, quando é afetada por um evento emocional muito intenso, ela toma decisões erradas. E isso foi cientificamente provado, cara, em vários âmbitos. Você pega juízes que tomavam decisões de causas exatamente iguais. Antes do almoço e pós o almoço, ele dava decisão negativa, porque ele estava emputecido, que ele estava com fome, sem perceber. Biologicamente, ele não estava preparado para isso? Exatamente. E à tarde, que ele já estava alimentado, mais tranquilo, mais relaxado, ele era mais correto, mais justo. Então, a emoção, para quem não sabe lidar com ela, é um problema. Porque você toma decisões erradas na sua vida em diversos âmbitos. Na sua empresa, com a sua família, com os seus colegas, com o seu pai, com a sua mãe, irmão, tio, tia.
Por quê? Porque você não aprendeu a controlar suas emoções. Você ainda tem a presença muito intensa do seu instinto animal. Então, saber domar isso é importante. O id, o ego, o superego e tudo ali naquela briga. E isso traz muito uma realidade que a gente acaba conversando no dia a dia, que eu falo, o pessoal confunde muito a motivação com a excitação. Eu entro no lugar, todo mundo gritando e o lá, legal, mas se você, acabamos de fazer um treinamento motivacional, todo mundo bateu palma, música, energia e tal, você saiu, você tomou uma chuva, se você não tiver realmente com o corpo preparado para lidar com situações, acabou aquela motivação, dia seguinte você vai estar de novo murcho, trabalhando, sentado na mesa, sem nenhum tipo de tesão. Total. Trazendo para o mundo corporativo e da liderança, você fala muito em relação a passar pelo caos para a evolução. O que eu queria fazer a provocação é o seguinte: o caos é caminho para a evolução, assim como permanecer no caos seria a premissa por fracasso? O caos, ele é a saída da zona de conforto. Perfeito. Quando você se expõe ao novo, você está vivenciando algo que você nunca vivenciou. Então o resultado é imprevisível. Quando você repete tudo que você sempre fez, o resultado é previsível. Você já viveu isso antes. Então, a gente se provoca na nossa vida pessoal e no ambiente corporativo para que os processos melhorem. Quando a gente vive um processo repetidamente, aquele é um ambiente conhecido. Mas basta você se provocar e falar assim, e se eu fizer esse processo de uma forma diferente? A partir desse momento, você está trazendo novidade. Então, você está se expondo à possibilidade de um resultado diferente, que pode ser positivo como pode ser negativo. E, usualmente, no começo, a gente regride antes de progredir. Porque como este processo é novo pra gente ainda não tá fluente. Você não pode estar 100% preparado para algo que você não conhece. Exatamente. Então você precisa criar fluência. Essa é a famosa barrigada do crescimento. Tá. A gente não cresce em linha reta, né? A gente tem quedas. E essas quedas, elas são sinais. São sinais de que quando você atinge um pico e você entra demais no caos, significa o mercado dizendo para você, você não está preparado para estar nesse patamar. Você precisa de mais estrutura. A estrutura no ambiente corporativo, ele tem uma sequência. As pessoas certas. Então você precisa ter as pessoas certas para arrumar a casa. Se você não tiver as pessoas certas, elas vão estar conectadas com aquilo que você está buscando. Porque também não adianta a pessoa certa que tem uma conexão completamente diferente daquilo que você acredita. Alinhada à cultura que você prega na sua empresa, mas eu não entendo esse mundo. Então eu vou estar tão perdido quanto qualquer outra pessoa lá dentro. Então eu preciso ter a pessoa certa, que saiba o que fazer naquele momento. Pra gente refinar os processos. E quando a gente refina os processos, a gente começa a trazer essa estrutura que a gente precisa para poder crescer. Só que usualmente no começo a gente tem uma barrigada. Então a gente sente nesse momento que a gente está dando um passo para trás. Você está sim dando um passo para trás, mas para ganhar impulso. Perfeito. Porque a sua estrutura vai permitir que você vá muito além do que você já foi. Agora, permanecer no caos, o que muitas empresas brasileiras fazem, elas estão assim porque elas desconhecem como sair do caos. E não busca também. Você acha que o ego tem a ver com isso ou não? Aí tem. Demais. Tem, né? Sabe aquele tipo de pergunta que você faz, querendo só uma... Porque assim, o que eu mais percebo, e isso até participando de imersões, de curso, de desenvolvimento que eu vou buscar do ponto de vista profissional e pessoal... Você percebe, às vezes, algumas situações extremamente óbvias de empresas e corporações com, bilionárias, assim, faturamento anual que você teria como buscar tudo, só que simplesmente o ego bloqueia o cara de tentar mudar porque ele acredita que tá certo, porque ele teve aquele resultado algum dia na vida e acaba sucumbindo, né? Cara, é duro você ser CEO de uma empresa e, de repente, essa empresa cresce, ela toma vida própria. A vida própria é a cultura. É o que você consegue influenciar como CEO quando você tem uma empresa muito grande. Você vai estabelecer um planejamento estratégico, você vai cascatear metas, mas a forma como o time trabalha é a cultura. Por isso que, se você não influencia a cultura no começo, depois para você mudar a cultura é muito difícil, porque isso é fisiológico. Cultura é hábito, é o que a gente repete. E hábito reside numa região do cérebro, não vou nem dizer do cérebro, ela reside numa região da mente. O cérebro é o hardware. A mente é o software. Ela reside numa região da mente que é o subconsciente. E o subconsciente é onde residem nossos hábitos. Fisiologicamente falando, o hábito ela é uma neuroplasticidade.
ela é uma nova conexão neural. E essa nova conexão neural, você não constrói ela do dia para a noite. Ela depende de muita repetição para que então aquilo seja fluente o suficiente para você não questionar como nem qualquer pensar outro mais sobre aprendizado. isso. Como qualquer outro aprendizado. Pô, cara, eu toco piano há 30 anos. Eu entro aqui no piano de olho fechado, eu vou tocar qualquer música. Não é meu caso, tá? Só tô dando um exemplo. Mas você pega uma pessoa que vive algo há tanto tempo assim, as conexões neurais dela estão tão formadas, cara, que tá resolvido. Perfeito. Ela não questiona, ela é natural para ela. Diferentemente de uma pessoa que tá começando a tocar piano agora. Vai doer, vai ser duro. Porque você tá saindo da zona de conforto, você tá entrando no caos. Eu acho que o livro que eu mais citei já em palestras, em cursos e ministrei ou qualquer tipo de reunião, chama-se Subliminar, que é do Leonard Midroff, que ele fala justamente do desenvolvimento, e tem vários estudos que eles colocam ali, mas um que é impressionante, eles pegam um senhor de 51 anos, hoje não é um senhor, um jovem, né? 51 anos era quando eu nasci, com 50 anos você era o senhor. Hoje o cara tá com a vida muito mais ativa do que a minha, provavelmente, mas que ele perde a visão, mas ele perde a conexão da visão, não do globo ocular, mas o que transforma a imagem para o cérebro, a explicação leiga que eles dão ali. E aí eles fazem um teste de colocar o cara no corredor para mostrar como que o inconsciente dele continua atuando. Então, eu tenho o globo captando, eu não consigo transformar a imagem, mas ele desvia de todos os obstáculos. Uau. Você chama Subliminar, é Leonard Midroff. Ele tem Pensamento Elástico, tem 3 livros, O Andar do Bêbado, Pensamento Elástico e esse Subliminar. O Subliminar, para mim, é um livro... É animal, que ele fala sobre estatística, sobre o acaso, etc. Que o acaso, né? Como que acontece as probabilidades estatísticas dentro do acaso, né? Então, exatamente, assim, um cara... muito bom. Muito legal. E eu, assim, trazendo para a questão da cultura, eu sempre falo que no pequeno negócio, né, que é o que eu acabo atuando na grande maioria das vezes enquanto consultoria, num princípio, quando você inicia, eu tenho até um gráfico no curso que a gente dá de planejamento estratégico, eu coloco uma evolução ali, o início é a cultura do dono, depois é a cultura organizacional, depois é a cultura da marca. Então, assim, você tem que conseguir trabalhar muito bem a cultura do dono, porque é o que você vai deixar de legado lá para frente. E quando vai evoluindo, você deixa de ter contato com todo mundo. No início, tudo tá sendo resolvido ali, sou eu e você, ó, viu, liga lá, faltou o rótulo, pede tal coisa. Depois isso vai tomando uma proporção que o cara perde o controle e é onde ele começa a se sentir, às vezes, frustrado pelas coisas não acontecerem. Nós falamos de várias jornadas de sucesso do Toledo. Qual foi o seu maior tombo profissional? Cara, eu tive vários. Muitos. Vamos falar da última, que é mais próxima. Eu fundo uma empresa chamada Clivo, há aproximadamente uns 5 anos. Eu tava no auge do Nubank e eu decido sair do Nubank. Então a galera pega e olha assim, cara, não é que eu tava saindo do Banco do Brasil, eu tava saindo do Nubank, era a empresa mais desejada do Brasil naquele momento. Né? E eu saio para fundar essa startup, eu junto com um cofundador, e a gente levanta no PowerPoint 2,5 milhões de dólares. Aí a gente começa a construir essa empresa, 2 anos depois a gente levanta quase 10 milhões de dólares, e a gente bota para dentro marcas incríveis de fundos de investimento e de estratégicos. O Einstein, por exemplo, foi o nosso investidor. Ano passado a gente decide fechar a empresa. Pois? A gente faz um M&A onde a gente, por ser muito experiente, a gente decide não olhar para alguns aspectos do que deveria ter olhado, porque a gente queria fazer rápido, porque a gente não precisa de diligência, não precisa disso, não precisa daquilo, e a gente esbarra exatamente num conflito de cultura. A forma como essa empresa que a gente comprou operava era muito diferente da nossa forma e conflitou com muita força. Então a gente compra uma parte dessa empresa e depois a gente decide devolver essa empresa. De tamanho conflito que deu com o negócio. A gente teve muita dificuldade de avançar. Meu sócio e eu começamos a ter certas discussões. Não vou dizer que a gente brigava, mas a gente começou a ter um pensamento diferente. Eu acreditava muito que a gente precisava testar coisas novas e ele queria continuar insistindo no mesmo. E eu acredito que no mundo de startup é importante você mudar as estratégias. E eu acho que a gente mudou muito pouco. E aí chega um determinado momento que a gente já tinha comprado a empresa tinha dado errado, a gente estava com dificuldade de crescer, com dificuldade de fazer coisas novas, e a gente fala assim, cara, vamos encerrar a empresa? Aí a gente decide encerrar a empresa depois de 4 ou 5 anos, eu sou péssimo com data. Depois de uns 4 ou 5 anos a gente decide encerrar a empresa, a gente liquida ela no ano passado e a gente termina de distribuir 30 milhões de reais para os investidores no primeiro semestre desse ano. Então Você devolveu 30 milhões, então? A gente devolveu 30 milhões de reais dos investimentos que a gente tinha feito, era o caixa que a gente ainda tinha, ou seja, a gente ainda tinha dinheiro
para anos de empresa. Ainda dava muito tempo para a gente encontrar... Dava para testar muita coisa ainda, né? Nossa, dava para fazer muita coisa ainda. E a gente tinha encontrado o caminho, porque a empresa que a gente comprou deu muito certo. A gente entra na empresa e a gente consegue triplicar o tamanho dessa empresa e a gente fala, cara, chama um modelo. A empresa está crescendo e etc. Só que a gente não queria fazer com aquela cultura. A gente queria fazer com a nossa cultura. Só que a partir do momento que você tem desafio de sociedade, fica muito difícil você avançar. Perfeito. Então a gente decide encerrar o negócio. E eu gosto de falar sobre isso, porque a gente precisa normalizar o fracasso. O fracasso no mundo startup, ele é onipresente. 50% das empresas morrem antes de completar 5 anos de vida no Brasil. No último ano, aumentou a taxa de mortalidade das empresas em 25%. Olha que brutalidade o que é esse número, sabe? Então, esse número é assustador porque o nosso mercado, construir startups, é um negócio difícil. Não é um negócio simples. Encontrar um modelo de negócio e você fazer o refino, cara, é descobrir um caminho que ninguém nunca descobriu antes. Então, ele é cheio de imprevisibilidades, de obstáculos, de desafios, e você precisa ter a habilidade de não se apegar à solução, você precisa se apegar ao problema. Se você resolve o problema muito bem, você tem N possibilidades de solução à sua frente. Agora, se você se apega... Você consegue transitar de várias soluções e não necessariamente no seu produto ou processo. Exatamente. Então, cara, a gente decide encerrar a empresa, eu passo um ano, cara, só respirando, dando palestra, focando no mundo de treinamento, que deu origem para a minha empresa atual, que a gente está indo super bem, que era um negócio que eu não queria fazer, Wagner. E isso foi um dos grandes aprendizados dos últimos anos da minha vida. Eu ia perguntar qual foi o maior aprendizado que você tirou dessa frustração. Era a próxima provocação. Cara, eu aprendi que a gente precisa escutar os sinais. Essa é a coisa mais importante que eu aprendi nos últimos anos. A vida, eu acredito que a vida, ela vem rascunhada. Você pode escrever do seu jeito, só que ela tem caminhos que você precisa seguir. E você vai fazer do seu jeito. Só que muitas vezes, imagina, cara, eu fui atleta profissional, então extremamente pragmático, disciplinado. Eu sou programador, extremamente analítico, preto no branco, 0 e 1. Essa 0 é a e 1, vida. né? Não existia ainda a quântica, era 0 e 1. 0 e 1. E aí você ainda pega, eu sou empreendedor. Empreendedor, cara, tá acostumado a tomar porrada pra caramba. Então, assim, eu não tenho medo de passar obstáculos. Só que a gente precisa aprender a ler o que tá acontecendo. Existem obstáculos no meio do seu caminho que está te dizendo, este não é o caminho. Não vale a pena entrar nessa briga. Não vale a pena. Seguir não nessa é briga, o caminho, né? Não é cara. nem entrar, né? Não vale a pena seguir. Não é o caminho. Só como é que você diferencia não é o caminho de simplesmente um obstáculo trivial que todo mundo vai passar? É difícil você ter essa leitura. Para mim, todo obstáculo era natural. E eu comecei a aprender que não. Comecei a aprender que não é bem assim. Existem sinais que você precisa escutar que estão te dizendo qual que não é o caminho. E existem sinais que estão te dizendo qual é o caminho. Então, eu tinha um momento na minha vida que eu estava com muita resistência, que era o caminho da Clivo, dessa startup que eu montei. E do outro lado, eu tinha um caminho abrindo absurdamente para mim. E eu falando, eu não quero isso, porque eu sou programador e eu tenho que ter uma empresa de tecnologia. Agora eu tenho uma empresa de educação. E prosperando, e dando certo. E muitos sinais que educação vieram. através da tecnologia, inclusive. Também. Que você tem uma plataforma. Opa, né? Total. Então percebe que os sinais, eles te dizem para onde você tem que remar. Só que você precisa aprender a calar o barulho do mundo. Porque se você está vivendo no barulho do mundo, fica muito difícil você escutar o que você precisa escutar. Então é importante você aprender a se conectar com você mesmo e você chegar no fim do seu dia e refletir sobre o que você viveu naquele dia. Tem muita gente que vai vivendo um dia após o outro e não aprende nada com o seu dia. Você precisa parar e refletir. O que eu aprendi hoje? Até para ter essa frieza que me chamou a atenção dos 30 milhões devolvidos, porque se você fosse procurar qualquer mentoria, qualquer mentor falasse assim, ó, é o seguinte, eu tô nessa situação, consultoria, vou procurar lá o Wagner, eu tenho 30 milhões em caixa, não tá dando certo isso que eu queria fazer. Não, calma, peraí, a gente vai achar uma saída. 1 milhão de coisas pra fazer. Você tá de brincadeira? Você vai devolver 30 milhões? Não, peraí, que a gente vai umas 3, 4 soluções, né? Tá louco, cara. Então, de ter essa frieza, inclusive, né? Você acha que a cultura empresarial, que, né, em todos os processos, todas as jornadas que nós desenvolvemos aqui, obviamente que ela é igualmente importante para todos os sentidos, mas você acha que ela tem impacto diferente quando você está falando de pequena, média ou grande empresa? Ou o impacto é o mesmo quando ela não está acontecendo? Você acha que tem algum sinal que fica mais perceptível na grande ou na pequena ou na média? A cultura forte, você diz?
Cara, a cultura ela é muito mais maleável quando você ainda é pequeno. É muito mais fácil Ela de você... aceita muito mais... É fácil de você mudar. Imagina, cara, mudar um barquinho de direção é muito mais fácil do que mudar um navio. Não é simples, a informação não propaga do mesmo jeito. Então, enquanto você é pequeno, esse é o momento de você ajustar o curso da sua cultura, né? E tem muita gente que deixa isso para depois. Só que quando você deixa isso para depois, você já tem muita gente, já virou hábito, você já tem uma cultura e é a cultura que você nunca quis ter. E isso foi uma das coisas que o Nubank acerta muito. Porque ele faz a cultura desde o primeiro dia. Ele treina as pessoas na cultura, ele forma. Então, eu digo que o Nubank, ele criou um banco. Mas essa não foi a coisa mais incrível que o Nubank criou. A coisa mais incrível que o Nubank criou foi a sua cultura. Porque se a gente tira o banco hoje e fala assim, galera, a gente precisa construir o melhor foguete do mundo. Eu não tenho a menor dúvida que aquele time vai conseguir trazer as pessoas certas e vai fazer o que precisa ser feito para construir o melhor foguete do mundo. Eles conseguiram entender o que é o jogo. Que o jogo não é ser um banco, o jogo é ser a melhor empresa possível para aquele objetivo. É o melhor time, né? Colaborando. É gente colaborando. Isso é o que muda a história das empresas. Quando você entra em empresa grande, pô, eu trabalhei na Oi, cara. Sabe o que era a Oi? Era gente brigando o tempo inteiro. Não me surpreende a Oi estar onde ela está hoje e ter acontecido o que aconteceu com ela. Porque a briga não acontecia só na base, ela acontecia nos acionistas. Os acionistas brigavam. Então, um acionista tinha o diretor de não sei o que lá. Aí eu sou investidor, eu tenho várias empresas, então, cara, contrata as minhas empresas. Então, um jogo de interesse. Era 1 bilhão de dividendos todos os anos, enquanto a empresa estava dando prejuízo, enquanto a gente estava se endividando. A dívida que a gente acumulou não foi de qualquer maneira. Tanto que quando o Francisco Valim, que foi CEO da companhia, ele entra e chega no final do ciclo, o pessoal fala, então agora a gente precisa dar um jeito de distribuir 1 bilhão de dividendos, ele falou assim, não na minha gestão. E ele sai, porque ele falou, cara, vocês querem arrumar empresa ou vocês querem continuar perpetuando o problema? Porque se vocês quiserem um fantoche aqui, eu vou distribuir 1 bilhão, mas eu não sou fantoche. Eu vou fazer esse negócio dar certo. E por isso ele sai. Ou seja, foi um dos que eu conheci, foi o único executivo que realmente estava fazendo uma transformação na companhia e estava comprado em mudar a companhia. Só que nem os acionistas que estavam lá em cima queriam. Deu no que deu. Na verdade, eles estavam mais preocupados em, de fato, sangrar do que fazer o que precisava ser feito naquele momento. Muito mais fácil botar 1 bilhão todos os anos no bolso. E no curto prazo você agrada a maioria das pessoas que estão ali como acionista e tá tudo bem, ninguém fala nada, de repente toma aquele tomo. Pô, tá doido, entendeu? Toledo, você é um cara jovem que alcançou, obviamente, nem sucesso tanto. profissional. Olha quanto cabelo branco aqui. Não, você estuda o ser humano e sabe que a gente tem muito... Se tudo der certo, tem muito tempo ainda para viver com o avanço da tecnologia. O que hoje te instiga, te motiva, por exemplo, da Excepcionais Business School? O que você tem como objetivo e como que você faz para lidar com o ego justamente de um cara que conseguiu sucesso jovem? Cara, tomar tombo ajuda. Quando você toma tombo, você desenvolve a humildade. Eu tomei vários tombos na minha vida. É um baita do aprendizado, né? Tomar porrada. Né? Hoje eu tava lembrando, eu tava no carro com os meninos, eu falei assim, galera, eu lembro que meu pai quebrou, né? E eu andava de ônibus quando eu tava na faculdade. E eu lembro de um dia que eu não tinha dinheiro pra pegar o ônibus, pra voltar pra casa. E eu fui a pé. Voltei 1h30 a pé andando. E, cara, você acha que eu tava triste, que eu tava puto? Eu tava feliz pra caralho. Eu falei, que da hora, vou andar 1h30. Eu sempre fui um cara do esporte. Falei, cara, da hora, vou fazer meu cardio de 1h30. Fiz o meu cardio. Então, essas coisas, essas dificuldades que você vai passando na sua vida, você vai criando humildade. Autoconhecimento te nivela. Ele te nivela do jeito certo. Pra não deixar você se jogar tão pra baixo também e nem tão pra cima. Nem tão pra cima, Você conseguir equilibrar. Você tem que se entender de verdade, assim. E muitas vezes você se enxerga através dos olhos das outras pessoas. Você é casado. Você se enxerga muito pelo que sua esposa te diz. Esse é você, é seu espelho. Então, a depender do que ela tá te dizendo, ela tá te dizendo como você é. Sim. Então, se vocês têm autoconhecimento juntos, você tá escutando a verdade. Se porventura ela não tem autoconhecimento, ela vai estar te dizendo só a interpretação dela. Por isso que é importante você ir juntando os fatos para você entender. E eu digo isso que eu também fui casado. E eu sei quando a pessoa diz uma coisa e não é verdade. E eu percebo quando ela diz... Então, assim, você começa a aprender de muitas fontes. E é importante a gente chegar a essas conclusões, né?
Então, essas questões me trouxeram esse entendimento sobre a vida, de que nós somos parte de algo muito maior, cara. Na hora que a gente começa a entender o que é um mundo de verdade, quantas galáxias, quantos anos, quantas infinitudes de coisas tem por aí, cara, tem um físico... Aqui, né? Não tem como ficar com o ego lá em cima, né? Porque cara, tem um físico que eu gosto muito, cara, que ele fala o seguinte, ele fala assim, cara, eu acho que a gente é tão insignificante como sociedade humana, que eu acho que a gente é como um formigueiro. Quando a gente vê um formigueiro, a gente não para olhar o que está acontecendo no formigueiro. Como que aquela sociedade está se movimentando. Você não fica fascinado, meu Deus, olha essas formigas, tem a abelha, tem a formiga aqui, a rainha, tem não sei o que lá. Cara, você não olha, por quê? Porque eles não fazem nada de interessante pra gente. Então, ele olha pro universo e fala assim, cara, com certeza devem existir civilizações aqui, mas eles olham pra gente e falam assim, o que eu tenho pra aprender aqui? Nada. E vai embora. Então, óbvio que ele é um cara radical, um cara super analítico, racional e tal. Eu não acho que é tão assim, mas eu acho que é um pouco assim. Tem um vídeo, eu tô tentando lembrar o nome, é um cientista da NASA, inclusive, dos mais populares, chama Pálido Ponto Azul. E ele faz justamente isso. Você sai do planeta Terra e vai distanciando e aí a narrativa é sensacional. Depois você se encontra e compartilha, mas se você procurar como acho que tô tentando lembrar o sobrenome dele, mas eu não vou lembrar, mas é um cientista da NASA e o texto que ele colocou chama-se Pálido Ponto Azul. Que demais. Se nós formos buscar, você tinha essa projeção, você tinha essa visão da sua carreira, onde você chegaria ou não, você desenhou lá no início, porque isso é uma outra coisa que todo mundo fala, ontem, no supermercado, cara, passando a noite no supermercado, no caixa, a menina, sim, ela falou, bom dia, tudo bem? Eu falei, tudo bem com você? Ela, não tô muito bem e tal, não sei o que do Enem, porque não fui muito bem, isso, aquilo. Eu falei, viu, calma, né? Você tem tempo. Não, mas é porque, imagina, eu fico mais frustrada se eu me formar e não conseguir atuar. Eu falei, tira tudo isso aí. Eu falei, mentira. Eu falei, no caminho você vai descobrindo. E aí você percebe, assim, uma ansiedade das pessoas em traçar um caminho como se ele, como você disse, né? Não é linear. Qual foi o momento que você entendeu? Fala, pô, tá dando certo. Ou dei certo. Ou estou, como diz o Buzzarello, eu vou de novo parafrasear, ele fala, a gente não tem sucesso, a gente está sucessando, né? Porque para a linha do sucesso, para que você realmente tome um erro e de repente começa todo mundo te julgar, é muito próximo. Como que você, teve algum momento que você percebeu, puta, deu certo? Cara, eu sou um cara que desde muito cedo eu curto o meio do caminho, sabe? Eu tenho ambições grandes, sempre tive, cara, desde quando eu era pequeno, quando eu era atleta, eu sempre olhava assim e falava, cara, pô, de vez em quando eu treinava no Pinheiros, né? E o maior atleta que a gente tinha era, até então, o maior medalhista, o maior atleta da natação, que era o Gustavo Borges naquela época. E, cara, ele entrava na piscina e eu ficava olhando ele, cara. Eu dava 4 braçadas pra ele dar uma. E eu falava, cara, eu quero ser igual esse cara, eu quero ser um atleta olímpico. Eu botava barras muito altas pra mim, mas eu curtia o processo. Eu curtia ir treinar, eu curtia fazer a dieta, eu curtia fazer o treinamento fora d'água, eu curtia a psicóloga, eu curtia o preparador, eu curtia o processo, eu sempre curti o processo. Curtia estar ali, né? Vivendo aquilo. Vivendo aquele momento, cara, eu gosto. Hoje a gente tava gravando um monte de conteúdo, cara, o que a gente deu risada, o que a gente faz de piada, a gente curte o momento, cara. O resultado vem. O resultado vem. É consequência. Ele é consequência. Eu não vou mentir pra você dizendo que eu sou hipócrita. Cara, não. A gente pensa grande, a gente quer ganhar dinheiro. Só que se você olhar pra minha vida, cara, no último ano eu mudei minha vida completamente. Completamente. Eu fechei minha empresa, eu me divorciei, eu saí da minha casa, a gente tinha mais de 30 bichos. Todos os meus bichos ficaram com a piscina pelo gelo. Eu comecei a fazer o gelo, eu comecei a treinar, eu comecei a fazer dieta. Porque eu falei assim, cara, eu preciso entender que quem me criou, quem me educou, são pessoas que são tão limitadas quanto eu. Logo, eu não tive a melhor educação do mundo. Perfeito. A gente precisa aceitar. E essa é uma realidade para todo mundo. Depois disso, eu preciso decidir quem que eu quero ser como homem, como marido, como amigo, como profissional, como líder, como empresário, como criador de conteúdo. Você precisa decidir, cara. Você precisa tomar o rumo da sua vida. Intencional, né? Você precisa ser intencional. E isso precisa ser traduzido em hábitos. Se você cede para os desejos mundanos o tempo inteiro, você vai se tornar uma pessoa fraca. A gente tem essa tendência. Quando a gente começa a ter prosperidade na nossa vida, você precisa tomar cuidado. Olha para os jogadores de futebol que foram bem-sucedidos na sua vida. Eles vêm
de um ambiente de extrema dor e incerteza, eles fazem um sacrifício absurdo para passar nas peneiras, passam, se tornam jogadores profissionais, ficam ricos e milionários, começam a ter acesso a carros, casas, viagens, mulheres bonitas, tudo aquilo, cara, que todo mundo sempre quis. Então eles começam a transferir o seu sacrifício que fez eles chegarem até aqui para a zona de conforto. E aí eles caem, perdem todos os seus dinheiros. São poucos jogadores de futebol que tiveram a inteligência de preservar seu patrimônio e multiplicar seus patrimônios. Tem um indicador disso, não sei, acho que é 95% em 5 anos não tem mais nada. Viu? O Ronaldo Fenômeno falando disso, porque ele abriu uma empresa para gestão de carreira. Exatamente, para evitar que esse tipo de coisa aconteça. E a mesma coisa, cara, essa estatística eu acho que ela é ainda pior em quem ganha nessas loterias, na Mega Sena e etc. Por quê? Porque você não se preparou para isso. Você precisa ser intencional, sabe? Você precisa evoluir. Se você não para e pensa, cara, sobre o futuro, como é que você vai se organizar, o que você vai fazer, de onde vai vir o seu dinheiro e etc., você começa a viver uma mentira. Viver uma mentira é, eu tenho uma Ferrari, mas eu não posso ter uma Ferrari. Eu não tenho patrimônio para ter uma Ferrari. Perfeito. Então eu gasto mais do que eu tenho. E aí, cara... Só que eu quero viver aquele momento para alguém. Na maioria das vezes não é nem para você. Não é para você, é para mostrar para os outros. É a sua insegurança, é a sua necessidade de mostrar para o mundo que você é alguém e que as pessoas agora têm que te engolir. Tem que te aceitar porque você conseguiu conquistar aqui. Então aí você vê, X anos depois, a pessoa tá onde? Vivendo de favor. E assim, eu adoro carro, tá? Eu adoraria estar em condições e eu também tenho esse mesmo pensamento, zero hipocrisia em relação a ganhar dinheiro. Eu falo que ninguém sai de casa pra ficar mais pobre. Você não sai de casa pra, hoje eu vou ver se eu consigo quebrar um pouquinho mais. Não, você não sai com essa intenção. Total, Então não tem problema querer ganhar dinheiro, desde que seja de forma honesta. E que você não, vamos dizer assim, não desvia daquilo que é os seus valores. O Cortella tem uma frase que ele fala assim, se você não tiver coragem de falar pros seus filhos como você conquistou, não faça. Ah, legal. Cara, é uma porrada legal isso. Eu assisti ele falando uma vez, eu tenho 2 filhos hoje, né? Eu tenho um menino de 2 anos e meio, há um pouquinho menos de 2 anos e meio, a Lari com 5. Eu sempre coloco isso na balança. Se eu não tiver coragem de contar pra eles como eu conquistei, não é pra eu fazer, porque daí tá ferindo meus valores. Então, foge muito disso. Passaríamos a tarde inteira conversando aqui, mas... Pra gente fechar, eu vou fazer uma pergunta que eu faço pra todo mundo. Se o Marcelo voltasse lá, o Toledo chegasse pro Toledo de 18 anos, de 20 anos, e tivesse que falar alguma coisa, tivesse que dar algum tipo de conselho pra que ele seguisse a jornada dele, quais seriam esses conselhos? O que você falaria pra você mesmo lá atrás? Cara, definitivamente busque autoconhecimento. Foi a grande transformação que eu trouxe pra minha vida, porque eu, assim como todos nós, tinha um ego extremamente inflado, era vaidoso, me preocupava demais com o que as pessoas iam pensar a respeito de mim. E você, quando trabalha o autoconhecimento, você começa a se concentrar no que você realmente controla, que são os seus hábitos. Na hora que você começa a se concentrar nos seus hábitos e você começa a ter objetivos e você entende que para você chegar naquele objetivo, você precisa se tornar quem está lá e já conquistou aquilo, só que hoje... Aí sim você começa a entender o que é perseguir um objetivo. Porque você pega e fala assim, esse processo? Eu quero ser o Michael Phelps. Tá, mas você faz o que o Michael Phelps faz? Cara, porque o Michael Phelps, ele treina de segunda a segunda. Ele treinou anos de segunda a segunda. Ele não saía nenhum dia. Você sai, você bebe, você usa droga, você não faz dieta, você não se hidrata, você não descansa, você nunca vai ser o Michael Phelps. Você quer ser quem chegou lá, então você precisa entender que são os hábitos que te levam lá. A gente não tem controle sobre a aquisição do futuro, a gente só controla nossos hábitos. É os nossos hábitos que definem o nosso futuro. Perfeito. Show de bola. Bom, pessoal... Marcelo, muitíssimo obrigado. Marcelo não, Toledo, Marcelo Toledo, você obrigado. Já falou que não se importa. Obrigado aí pela sua disponibilidade, pela sua generosidade. A porta está aberta, sempre quiser precisar e a gente puder trocar ideia. Obrigado, meu irmão. Foi demais, maravilhoso. Show de bola, sucesso aí na jornada. E nós vamos conversando. Caião, obrigado. Felipe, valeu. Mário, obrigado, Rafa. turma. Obrigado para todo mundo. Nos vemos numa próxima. Até mais. Valeu, tchau, tchau.